ao largo da costa da Terra Nova. Um helicóptero cai no oceano. Uma tragédia como essa faz com que muitas pessoas em todo o país entendam o nosso pesar. 17 pessoas estão mortas. Incrivelmente, um homem sobrevive. Veja isso. De alguma forma, ele consegue sair de um helicóptero que já afundou 9 metros. Foi uma longa subida. Finalmente, os meus braços romperam a superfície. É importante analisar o que afetou a capacidade dos outros saírem da aeronave. O que os investigadores descobrem tem um impacto crítico na segurança de todos os helicópteros que voam sobre a água. Aquele homem tem sorte de estar vivo. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Transporte mortal. O voo 91 da Cougar se prepara para decolar. Trata-se de um voo de passageiros desde St. John's, na Terra Nova, até plataformas offshore nos campos de petróleo de Hibérnia. O comandante Matthew Davis está nos controles. Em um helicóptero, diferentemente de um avião, o comandante senta-se a este bordo, ou do lado direito. Próxima parada, Sea Rose. O copiloto Tim Lanuet está no assento esquerdo. Piloto de helicóptero veterano da Marinha. O helicóptero que eles estão pilotando é um Sikorsky S-92. É uma aeronave grande, com capacidade para 17 passageiros e seus equipamentos. O Sikorsky S-92 foi projetado para esse tipo de missão. Você pode ver o S-92 como uma espécie de fusão das melhores ideias do helicóptero Black Hawk do exército americano. Os campos de petróleo de Hibérnia ficam a 170 milhas náuticas de St. John's. Levaria 15 horas para chegar lá de barco. Piloto automático acionado. Piloto automático acionado, entendido. De helicóptero, é um voo de apenas 90 minutos. Assim, para os trabalhadores de plataformas de petróleo, é o principal meio de transporte. São só 2 para Sea Rose? Afirmativo. E 14 para Hibérnia. Vamos aliviar a carga cedo. Roteamento alfa. Entendido. Gander, Cougar 91. Demos uma olhada no plano de operações aqui e gostaríamos de alterar o nosso plano de voo. Gostaríamos de fazer a rota alfa, primeiro a Hibérnia, depois o Sea Rose. É uma pequena mudança no plano de operação. O Cougar 91 viajará para a plataforma Hibérnia e depois seguirá para a plataforma Sea Rose. Certo. Cougar 91 liberado para Hibérnia pela rota alterada. O voo está quase cheio. Os 16 passageiros são da área de serviços, cozinheiros e faxineiros do mundo offshore. Howard Decker é um observador meteorológico de plataformas no Atlântico Norte. Ele fez esse voo 50 vezes nos últimos 3 anos. Devido às muitas restrições na quantidade de espaço e na quantidade de peso que um helicóptero pode carregar, as comodidades do helicóptero são reduzidas ao mínimo. Portanto, você não vai encontrar nenhuma das comodidades encontradas em um Airbus ou em um Boeing. Está fervendo aqui. Roupas de sobrevivência de alta visibilidade são obrigatórias em todos os voos de helicóptero em alto mar. Diferentemente de um avião, se você tiver que pousar na água por qualquer motivo, o helicóptero não vai flutuar. Um avião sim vai flutuar de 5 minutos até muitas horas, mas o helicóptero vai afundar como uma pedra. 28 minutos após o voo, o Cougar 91 nivelou na altitude de cruzeiro padrão. 2.750 metros. 2.750 metros, entendido. 3 semanas de folga e 3 semanas de trabalho. A vida em uma plataforma. Eu não sei o que é pior. Com 3 semanas de folga, eu morreria de tédio. Pressão de óleo da caixa de transmissão principal. O óleo é a força vital de um helicóptero. Um problema com pressão do óleo pode ser catastrófico. Verificação de emergência.
enquanto o copiloto Tim Lanoet procura a lista de verificação. Piloto automático desligado. O comandante Davis desengata o piloto automático para ter controle total da aeronave. E em seguida ele faz o que todo comandante espera que nunca terá que fazer. Centro de Gander Cougar 91, Mayday. Cougar 91, prossiga. Senhor, temos um problema na pressão de óleo na caixa de transmissão principal. Solicito liberação imediata de volta ao ponto de decolagem. Cougar 91, entendido. Você pode fazer uma curva à direita na direção 300. O controlador entra em contato com a sede da busca e resgate em Halifax. Halifax, centro de Gander. Recebemos um chamado de um Sikorsky S-92 no momento em retorno a St. John's. Problema na caixa de transmissão. O voo 91 está a 54 milhas náuticas da Terra. Ele levará 30 minutos para chegar à costa. O comandante Davis alerta o despacho da Cougar Helicopter em St. John's. Despacho Cougar 91. Estamos voltando para St. John's. Cougar 91, despacho, entendido. Mantenha-nos avisados. Eu vou descer até a água. Entendido. Verificação? Ainda estou tentando encontrar. Pode estar na parte de trás do manual. Falha na caixa de transmissão principal. Deveria ter cheiros, vibrações. Eu não sinto cheiro nenhum. E na traseira? Nada. Não há movimento algum na cabine. O Cougar 91 está descendo para pouco menos de 300 metros. O helicóptero está agora a 52 milhas náuticas de St. John's. Centro de Gander para Cougar 91. Qual pista você gostaria que eu preparasse? Eu vou para o pedaço de terra firme mais próximo que eu puder chegar. O que eu vir primeiro, seja Cape Spear ou um estacionamento. Certo, achei a lista de verificação. Pressão MGB abaixo de 35 PSI. O manômetro indica que a pressão do óleo da caixa de transmissão principal está bem abaixo da faixa normal de 45 a 70 PSI. Confirmado. Temperatura do óleo MGB é superior a 54 graus. Mas a leitura no medidor de temperatura não é a esperada caso houvesse perda de pressão de óleo. A temperatura parece normal. O problema pode estar no sensor. Cougar 91, Gander. Busca e resgate foram notificados. Informe quantas pessoas a bordo e o combustível restante. Certo, 2992, nós temos cerca de 3 horas de combustível e 18 pessoas a bordo. Aqui é o comandante. Temos um grande problema técnico e neste momento eu peço a todos que preparem seus trajes de sobrevivência. Estamos indo para a terra mais próxima. Cougar 91, despacho. Cougar 91. O resgate está perguntando se o pouso é iminente, provável ou possível. Despacho 91, o pouso é possível. Se possível, poderia atualizar o nosso piloto sênior sobre a situação? Despacho, acho que temos um problema na bomba de óleo ou no sistema de pressão do óleo. Matt, pode descrever o que está acontecendo? A temperatura do óleo na caixa de transmissão ainda é normal. Eu não acho que perdemos todo o óleo no sistema. Estou a caminho da terra firme mais próxima, caso a situação piore. O Cougar 91 ainda está a 35 milhas náuticas da Terra mais próxima. Mas agora... Droga. Despacho, pouso forçado. Descendo. Velocidade do ar 196, Matt. Eu acho que falhou de vez. Certo, nariz pra cima, pra cima. Muito bem, estamos virando. Alerte o despacho. Estamos nos preparando para pousar. Certo. Pousando, pouso forçado, pouso forçado. ...150 metros. Você consegue. Na ponte, na direção do vento. Impacto! Posição de impacto! Posição de impacto! O
Os passageiros e a tripulação do Cougar 91 agora estão presos dentro de um helicóptero que está afundando. Um dos helicópteros mais avançados do mundo caiu do céu para dentro do gelado Atlântico Norte, ao lado da costa da Terra Nova. Uma tragédia como essa faz com que muitas pessoas em todo o país entendam os riscos e o nosso pesar. 17 pessoas estão mortas. Há apenas um sobrevivente. Robert Decker, um jovem da comunidade offshore, é levado às pressas para o hospital com ferimentos graves. A unida comunidade offshore está devastada e procura respostas. É duro, sabe, acreditar que aconteceu com alguém da sua comunidade. Este foi um acidente internacional. Havia cerca de 80 Sikorsky S-92 operando em todo o mundo. E estavam operando em todos os ambientes mais extremos que você possa imaginar. Nós realmente precisávamos investigar e descobrir o que aconteceu e por que aconteceu. As respostas estão a 169 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Poucas horas depois do acidente, a Comissão de Segurança dos Transportes do Canadá reúne uma equipe para recuperar o helicóptero naufragado e descobrir a causa do acidente. Mike Cunningham conduzirá a investigação. Era um acidente muito grave e por esse motivo exigiria uma resposta significativa da TSB. A Comissão de Segurança dos Transportes, ou TSB, sobe a bordo do Atlantic Osprey, um navio projetado para atender plataformas de petróleo offshore. Alan Chalk conduzirá os trabalhos de recuperação. É um dos melhores equipamentos que existem nessa área. Quando o assunto é recuperação, está muito bem equipado. Usando os últimos pontos de rota conhecidos do Cougar 91, o navio localiza os destroços em poucas horas. Eu diria que a nossa prioridade número 1 era recuperar as vítimas e, em seguida, o gravador de voo multiuso e o restante dos destroços. Veículos de operação remota, ou ROVs, são lançados para recuperar as vítimas e também os destroços do leito do oceano. Isso serve. A TSB estabelece um centro de operações em um hangar no Aeroporto Internacional de St. John's. Digam para eles trazerem os destroços para cá. Não havia indício algum de problemas até o pedido de socorro. Sim, foi isso que ouvimos também. Enquanto o Cunningham aguarda a recuperação dos destroços, ele entrevista o controlador de tráfego aéreo que teve o último contato com o helicóptero. Conversamos com os controladores de tráfego aéreo para descobrir como eles lidaram com o problema. Analisamos as gravações de áudios deles, os registros de radar. O pedido de socorro chegou às 9h45. Centro de Gander Cougar 91, Mayday. Cougar 91, prossiga. Senhor, temos um problema na pressão de óleo na caixa de transmissão principal. Solicito... Cunningham ouve a primeira pista. Ele nos disse que eles haviam perdido toda a pressão do óleo da caixa de transmissão. Então essa era uma informação importante para nós. A caixa de transmissão principal utiliza a energia dos motores para girar os rotores principal e da cauda. Assim como em um carro, a caixa de transmissão requer um fornecimento constante de óleo para manter as peças móveis lubrificadas. A caixa de transmissão principal de um helicóptero é um equipamento muito importante. A falha da caixa de transmissão significaria perda de potência de elevação no rotor principal e perda de controle direcional para o rotor da cauda. Cunningham precisa descobrir o que causou o alerta de pressão do óleo informado pela tripulação. Poderia ter havido um vazamento de óleo na caixa de transmissão principal? Solicito liberação imediata de volta ao ponto de decolagem. Então o comandante solicitou autorização para voltar a St. John's e a distância de 154 milhas náuticas. Quanto tempo de voo levaria? 30 minutos. Mas o Cougar 91 caiu em... 11 minutos. O fato de o Cougar 91 ter caído tão rapidamente sustenta o palpite de Cunningham de que houve um vazamento de óleo na caixa de transmissão principal.
Mas isso não explica porque o comandante pensou que ainda poderiam chegar à Terra. Alguma coisa o convenceu de que ele conseguiria voltar. Em busca de respostas, Cunningham pergunta ao piloto sênior da Cougar Helicopters se algo se destacou em seu diálogo via rádio com a tripulação. Tudo o que você puder me dizer será útil. Há uma coisa que me incomoda. A temperatura do óleo. Se a pressão do óleo dentro da caixa de transmissão está caindo e o óleo está vazando, a temperatura vai começar a subir, porque agora as engrenagens estão atritando e gerando muito calor. Ele disse que a temperatura do óleo estava normal. A temperatura do óleo na caixa de transmissão ainda é normal. Eu não acho que perdemos todo o óleo no sistema. Ele achava que ainda tinha óleo. A tripulação pensou que poderia voltar à Terra porque a leitura da temperatura do óleo estava normal. Então o alerta de pressão do óleo foi um alarme falso? Quando a equipe mencionou a temperatura do óleo e a indicação era normal, isso nos disse que precisávamos ter certeza de que o que eles estavam vendo era de fato condizente com o que estava acontecendo com o helicóptero. Apenas os destroços podem fornecer as respostas. 5 dias de mar calmo tornam possível a rápida recuperação do helicóptero do fundo do oceano. Perto do chão da cabine. A equipe finalmente vê pela primeira vez os destroços. O que eles podem revelar sobre esse voo mortal? Quando você olha para uma aeronave que bateu em terra, você tem uma trilha de destroços, tem cicatrizes no chão que podem dizer certas coisas. A água devolve pouca coisa, não há mais nada para olhar. É apenas a superfície da água. Então você tem que se concentrar na fuselagem. Que droga. Então estava na vertical quando bateu. Como uma panqueca. Caiu como uma pedra. A minha impressão inicial do helicóptero foi que ele atingiu a água a uma taxa vertical significativa. Quando um objeto atinge a água não é compressível. Ela causa um tipo de dano um pouco diferente do que causaria se atingisse a terra. É difícil acreditar que alguém tenha sobrevivido. A pesquisa do investigador Alan Chalk sobre o Cougar 91 fornece uma grande pista na investigação. Aqui está. O que é isso aqui? A transcrição do gravador de voz e o arquivo de áudio. Todos os dados de voo estão aqui? Sim. Que bom. Uma peça importante em qualquer investigação são os gravadores. A cada componente você começa a estreitar o foco. Os dados confirmarão um problema de pressão no óleo da caixa de transmissão principal? Veja isso. Aqui está o aviso de pressão do óleo. Aqui está o suprimento de óleo. Acabou. O gravador de dados mostra que a pressão do óleo da caixa de transmissão principal caiu de 54 psi para 0 em menos de 2 minutos. Aconteceu muito rápido. Se a caixa de transmissão perdeu toda a pressão do óleo, a possibilidade de uma falha catastrófica da caixa de transmissão tinha que ser levada em consideração. Entendi. Poucos dias após a recuperação dos destroços, a fabricante do helicóptero, Sikorsky, tem perguntas sobre o acidente. Isso, toda a caixa de transmissão principal. É a Sikorsky. Tudo bem, estamos esperando vocês. Ótimo. Estão ouvindo? Eles e a FAA querem dar uma olhada em toda a caixa de transmissão principal. Acontece que a Sikorsky e a FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, estão tão interessadas nos destroços quanto Cunningham. Está ali na mesa. Por favor, venham. Quando os representantes da FAA e a Sikorsky chegaram, parecia que eles estavam muito ansiosos sobre esse acidente. Precisamos olhar isto. Eles abriram um desenho da caixa de transmissão principal e disseram que isso era uma coisa que precisávamos examinar atentamente. Não é a primeira vez que isso acontece, é?
2 de julho de 2008. Os investigadores descobriram que 8 meses antes, um Sikorsky S-92 na Austrália recebeu o mesmo alerta sobre a caixa de transmissão. Mas aquele S-92 chegou à Terra em menos de 7 minutos, sem acidentes. As circunstâncias são idênticas. Perda catastrófica de óleo, leitura incomum da temperatura do óleo, igual. Nós sabíamos que não deveríamos tirar conclusões precipitadas. Sabendo disso, se foi realmente o mesmo problema que foi encontrado na Austrália, seria extremamente importante agir rapidamente. Existe alguma falha de projeto da caixa de transmissão principal? Então, o que deu errado? Olha, bem aqui, a carcaça do filtro de óleo. A carcaça do filtro de óleo filtra os 42 litros de óleo que circulam pela caixa principal. Ela está presa à caixa de transmissão com 3 parafusos. Os investigadores agora se concentram nesse componente essencial. Aqui vamos nós. Olha, 2 parafusos sumiram. Ficou muito óbvio, uma vez que tiramos os painéis que cercam a caixa de transmissão principal, que 2 pontos de fixação haviam sido comprometidos. Havia um espaço entre a carcaça do filtro de óleo e a caixa de transmissão principal. E foi dali que o óleo da caixa de transmissão principal vazou. Não foi um vazamento lento. Vazou tudo de uma vez. Essa descoberta confirma o que os investigadores viram nos dados do gravador. Uma perda extremamente súbita de óleo. Agora eles têm evidências concretas de que o óleo vazou por causa dos parafusos quebrados. Então, o que fez eles falharem? Eles são feitos do quê? Estes são de titânio. Parecem escoriações. A escoriação é uma forma de desgaste causada quando 2 superfícies se movem uma contra a outra, particularmente 2 metais diferentes sob pressão. O titânio é propenso a escoriações, especialmente quando em contato com o aço. Quando você está tentando apertar uma porca em um parafuso que possui uma quantidade significativa de escoriações, ela pode travar antes de estar devidamente apertada no local em que deveria estar. Depois que a fadiga começou, bom, aí é apenas uma questão de tempo até falhar. A Sikorsky estudou os parafusos quebrados do helicóptero australiano e concluiu que o atrito foi causado pelas porcas de aço usadas para prendê-los. Aqui, dê uma olhada nisto. Alerta aos operadores do S-92, substituam todos os pinos de titânio dentro de 1 ano ou 1.200 horas de voo. 6 semanas antes do acidente em Terra Nova, a Sikorsky emitiu um alerta para trocar os parafusos de titânio por parafusos de aço. Eles sabiam que os parafusos poderiam falhar. A Sikorsky sabia que havia um problema com esses parafusos antes disso. O que nós achamos angustiante foi que a maioria desses parafusos mostrou algum tipo de dano que a inspeção visual aprimorada deveria ter captado. A Sikorsky disse que os parafusos de titânio durariam pelo menos 1 ano. A Cougar adquiriu as peças de reposição, mas a manutenção não achou que fosse urgente substituir os parafusos. Quando o acidente ocorreu, aquelas peças haviam sido recebidas recentemente pela empresa e eles sabiam que tinham que substituir esses parafusos em algum momento pelos novos, de aço. A questão agora é: por que a Cougar atrasou a substituição dos parafusos? Droga. Despacho, pouso forçado. Os investigadores precisam descobrir por que a Sikorsky disse aos operadores que podiam esperar 1 ano para substituir os parafusos. Sem sorte aqui. A equipe examina como a caixa de transmissão principal do S-92 foi certificada. Eu encontrei uma coisa.
A Sikorsky diz que possíveis falhas na caixa principal de transmissão que podem resultar em uma rápida perda de óleo são extremamente remotas. Extremamente remotas. Isso. O que significa? 1 em cada 10 milhões. 2 falhas em menos de um ano. Isso não é 1 em cada 10 milhões. O que eles queriam dizer com isso é que durante a vida útil dessa máquina, a possibilidade de uma perda total de lubrificante quase nunca acontecerá. A Sikorsky não comunicou a urgência de substituir os parafusos porque não entendeu a gravidade da situação. Enquanto as 17 vítimas do acidente são enterradas, a comunidade offshore concentra-se na investigação do Cougar 91. Nós vemos esse acidente como algo em que estamos todos juntos. Estamos sofrendo. Milhares de pessoas, de turistas a líderes mundiais, voam em helicópteros Sikorsky todos os dias. Eles correm risco por alguma falha desconhecida? Os investigadores estão ansiosos pelo relatório do legista. Eles esperam que ele revele exatamente o que aconteceu aos que estavam a bordo do helicóptero quando atingiram a água. Enquanto isso, a equipe analisa os dados dos gravadores do helicóptero, esperando descobrir como os pilotos lidaram com a situação de emergência. É 9h45, hora local. Despacho Cougar 91, estamos voltando para St. John's. Uma das primeiras coisas que essa tripulação fez foi fazer uma volta de 180 graus em direção à Terra, porque é sempre muito melhor fazer um pouso forçado no chão do que na água. Falha na caixa de transmissão principal. Deveria ter cheiros, vibrações. Eu não sinto cheiro nenhum. Eles não estão sentindo vibração nenhuma, eles não estão cheirando nada queimando. Então é perfeitamente compreensível que eles quisessem tentar voltar para aquele estacionamento em Cape Spear. O problema pode estar no sensor. Enquanto a equipe continua escutando, eles ouvem os pilotos tentando solucionar a crise. Cougar 91, Gander. Você não consegue manter altitude. Isso está correto? Nessa condição, temos que estar o mais próximo possível da superfície, no caso de uma falha catastrófica. Para uma tripulação viajando a 2.750 metros em um voo nivelado em um dia claro, a primeira coisa a fazer quando uma luz de alerta acende é descobrir se há um problema no sistema de indicadores ou se há algum problema real além daquele. O comandante reduziu a altitude de 2.750 metros para 300. O gravador de voz então revela que pouco abaixo dos 300 metros, algo mudou, obrigando os pilotos a fazer um pouso forçado. Droga! Despacho, pouso forçado! Impacto! Pouso forçado, pouso forçado! O que os investigadores precisam descobrir é o que foi. Vamos ver o pinhão. O pinhão é a engrenagem que transmite energia da caixa de transmissão principal para o rotor da cauda. Esse pinhão do rotor de cauda gira a uma taxa altíssima. E à medida que o calor se acumula e a dureza do material diminui, você tem o potencial de danificar os dentes. Pronto. Então, como isso deveria ser? No final, não havia dentes sobrando naquele pinhão, praticamente. Sem óleo na caixa de transmissão principal, o atrito desgasta os dentes do pinhão. Não sobrou nada. Bom, sem pinhão, sem rotor de cauda. Sem rotor de cauda, sem controle. O objetivo principal do rotor de cauda é manter o helicóptero reto. Ele contraria a força de rotação criada pelo rotor principal, que eleva a aeronave. Sem um rotor de cauda, o helicóptero giraria incontrolavelmente. A única opção do piloto nesse momento é pousar o helicóptero sem potência do motor. Quando os motores são desligados, o ar que flui para cima através das pás deve permitir que o helicóptero plane para fazer um pouso seguro. O piloto ainda tem controle sobre a velocidade e direção gerais do helicóptero. A altitude ideal para tal planeio é de 60 metros. Mas o comandante do Cougar manteve a sua altitude a quase 300 metros. Por que não desceu mais com ele?
Há uma colina de 152 metros entre ele e o aeroporto. Ele estava tentando ficar alto para passar por cima. Alto demais. Muito bem, estamos virando. Alerte despacho. Estamos nos preparando para um pouso forçado. Impacto! Ele voava com alta velocidade do ar e a 245 metros e em alta potência. E aquela aeronave não era capaz de fazer um pouso forçado nessa configuração. Então, o que aconteceu naquele dia não foi um pouso forçado. Aquilo foi uma queda. Os investigadores do acidente com o Cougar 91 examinam as comunicações finais entre o comandante e o copiloto. Muito bem, então a lista de verificação diz pousar imediatamente. E sabemos que não foi o que fizeram. O copiloto diz, lista de verificação completa, estamos em uma condição de pouso imediato. Pousar imediatamente significa pousar o helicóptero, mesmo que você esteja sobre a água ou em terrenos pouco planos. Mas o comandante diz... Vou parar a descida a 300 metros. O copiloto está dizendo a ele que eles devem pousá-lo na água. Bom, é mais fácil falar do que fazer. Estamos em uma condição de pouso imediato. Entendido. Vou parar de descer a 300 metros. 300 metros, certo. Lista de verificação completa. Estamos em uma condição de pouso imediato. Eu diria que o que aconteceu foi que houve uma desconexão naquela cabine. O comandante tinha uma personalidade muito forte e, à medida que a situação se desenvolvia, ele ficou cada vez mais decidido a chegar à Terra. Eu vou para o pedaço de terra firme mais próximo que eu puder chegar. O que eu vir primeiro, seja Cape Spear ou um estacionamento. O copiloto, na verdade, tinha mais experiência em voos sobre a água e também muita experiência em pousos de emergência. Ele costumava pilotar os Sea Kings para os militares canadenses. Mas ele tinha uma personalidade mais tranquila. Deveria ter acontecido mais interação entre o comandante e o copiloto, apesar das preocupações que o copiloto estava tentando transmitir ao comandante sobre a necessidade de pousar imediatamente. Quando não ouviu algum tipo de barulho ou som, ele tomou uma decisão que queria tomar. E isso é chamado de viés de confirmação. Ele queria voltar para a costa. Às 9h48 e 32 o comandante diz: eu estou achando que isso é um problema no sensor. Por que ele acha isso? Eles disseram que a temperatura do óleo estava normal. Mas com o vazamento deveria estar aumentando. Eles acreditavam que provavelmente tinham um problema na bomba de óleo ou no sensor de pressão do óleo. Porque o medidor de temperatura do óleo não havia aumentado. Ele estava praticamente mostrando o que seria normalmente esperado. Não, a leitura do óleo é normal para eles. Um sensor na caixa de transmissão principal fornece uma leitura da temperatura do óleo para a tripulação. Mas nesse momento todo o óleo acabou. Está lendo a temperatura do ar. Está lendo a temperatura do ar. O sensor de temperatura do óleo na caixa de transmissão principal do S-92 é um sensor úmido. Se não houver óleo presente, ele sentirá a temperatura ambiente dentro da caixa de transmissão. Eles não sentiram as vibrações externas. Não. Nem cheiros. E eles viram que a temperatura estava normal. Sim, isso faz sentido. Por isso o comandante continuou voando. Não faziam ideia do problema que estavam enfrentando. Até o pinhão falhar. Droga. Despacho, pouso forçado. Impacto. Velocidade no ar 196, Matt. Mas o rotor de cauda falha logo abaixo de 300 metros. Alto demais para realizar um pouso seguro. Eles perderam o controle direcional do helicóptero. E essa é provavelmente a emergência mais desafiadora que qualquer piloto de helicóptero pode enfrentar. Sem potência do motor, a taxa de descida é de cerca de 460 metros por minuto. Então, no melhor dos cenários, essa tripulação tinha apenas 30 segundos para fazer tudo certo.
Havia algo que os pilotos pudessem ter feito naqueles últimos segundos para se recuperar? Então eles perderam o rotor da cauda aqui. E tudo acabou em menos de 15 segundos. Droga, os motores. Desligue os dois. Desligando, 1 e 2. Certo, nariz para cima, para cima. Muito bem, estamos virando. Alerta de despacho. Estamos nos preparando para pousar. Certo, pousando, pouso forçado. 150 metros. Você consegue. Aponte na direção do vento. Está virando sozinho. Logo. Isso, pronto. Você consegue. Ergui o máximo. Você está indo bem. Mantenha assim. O rotor está baixo. É tarde demais. O destino do Cougar 91 está selado. TAC, vamos nós. Vamos lá. Impacto! O pouso forçado começou a partir de 245 metros, de modo que as ações começaram muito alto. Então o resultado foi que afundaram como uma pedra. O comandante, no final, infelizmente, acabou em uma posição em que não havia potência suficiente para pousar com segurança na água. A caixa de transmissão principal torna os helicópteros pesados na parte de cima. Quando atingem a água, eles tendem a virar e afundar rapidamente. A aeronave atingiu a água com uma descida vertical em altitude. E não permaneceria na superfície daquela água por muito tempo. Nunca. Os passageiros estavam condenados quando o Cougar 91 bateu na água. Os investigadores finalmente obtêm o relatório do legista. Alan, não vai acreditar nisso. A conclusão é chocante. Todos sobreviveram à queda. Em vez disso, todas as 17 vítimas morreram afogadas. Foi um pouco chocante pensar que 17 pessoas sobreviveram àquele impacto, mas apenas uma sobreviveu ao acidente. Então por que apenas Robert Decker sobreviveu? Como ele conseguiu escapar? Os investigadores começam olhando para onde ele estava sentado. Então Decker está sentado no 3D do lado direito. A equipe já determinou que quando o Cougar 91 atingiu a superfície do mar, rolou para a esquerda e rapidamente se encheu de água. O Decker teve a sorte de estar do lado direito. Soltar o cinto, achar uma janela, sair e chegar à superfície. Isso se você não estiver gravemente ferido. Mas veja isso. Olhe com atenção. De alguma maneira, ele consegue sair de um helicóptero que já afundou mais de 9 metros. Ele prende a respiração e chega à superfície, e tudo isso na água, que está um pouco acima do ponto de congelamento. Mesmo usando um traje de sobrevivência, assim que você fica imerso nessa água fria, essa água fria vai roubar a sua capacidade de prender a respiração. E ele flutua por 1 hora e 20 minutos antes de ser resgatado. Esse homem tem sorte de estar vivo. Um helicóptero com uma falha de projeto. Instrumentos com uma leitura errônea. Na temperatura parece normal. E uma cabine de comando com avaliações conflitantes. Estamos em uma condição de pouso imediato. Impacto! Posição de impacto! E só uma pessoa sobreviveu à queda que resultou disso. O que Robert Decker fez para garantir a sua sobrevivência? É muito importante analisar como as pessoas teriam saído e, já que elas não conseguiram sair, temos que saber o que afetou a capacidade delas de sair. Os investigadores esperam que o único sobrevivente possa fornecer algumas respostas. 8 meses após o acidente do Cougar 91, Decker testemunha em uma audiência em St. John's, na Terra Nova. O helicóptero estava afundando rapidamente com o lado de estribordo para baixo e instantaneamente se encheu de água. Era como se estivesse afundando da mesma maneira que estava caindo do céu.
Eu soltei o cinto de segurança e me puxei para fora pela janela. A janela estava diretamente acima de mim, porque o helicóptero estava afundando de lado. Quando Decker tomou consciência de onde estava e do ambiente em que estava, ele olhou para cima e pôde ver uma luz à distância. E já que a fuselagem tinha se partido, ele conseguiu sair. Foi uma longa subida até a superfície. Eu meio que estava com as mãos acima da cabeça. E eu pude olhar para cima e pude ver que estava ficando cada vez mais claro. E finalmente os meus braços romperam a superfície. E eu percebi que eu sobrevivi ao acidente de helicóptero. Ele disse para nós que atribuiu parte disso à sorte e também às suas habilidades físicas. Uma colisão com a água é traumática. A maioria dos passageiros ficará atordoada e incapaz de agir rapidamente. Pesquisas mostram que até 15% dos passageiros não tomam atitude alguma. De fato, afogamento é a principal causa de morte após um pouso forçado ou queda na água de um helicóptero. Com as temperaturas baixíssimas da água, mesmo com um traje de sobrevivência, assim que você fica imerso, aquela água fria vai roubar a sua capacidade de prender a respiração. É por isso que o treinamento de sobrevivência é um ensaio essencial para esse evento. Quando os investigadores estudam o treinamento de todas as pessoas a bordo do Cougar 91, descobrem que todos haviam recebido treinamento obrigatório de sobrevivência em um pouso forçado simulado. Se o helicóptero afundar, é preciso esperar até que esteja submerso. E em seguida, você respira fundo e solta o cinto de segurança. Sua mão já está na borda e você puxa o seu corpo para fora. Mas Decker foi o único passageiro que tinha experiência com água fria. Em sua juventude, ele navegou muitas vezes no Atlântico e o seu barco havia virado no mar gelado. Quando o helicóptero se encheu de água gelada, eu pude reagir instintivamente. Foi como um reflexo prender o fôlego e segurar e ficar calmo até que eu pudesse chegar à superfície. O treinamento de Decker e sua experiência em água fria tiveram um papel fundamental em sua sobrevivência, mas a segurança a bordo de um helicóptero começa muito antes da decolagem. A única maneira de manter segura toda a comunidade offshore é manter todos os helicópteros no ar. Em seu relatório final, a Comissão de Segurança dos Transportes faz recomendações que vão melhorar a segurança não apenas no Sikorsky, mas em todos os helicópteros. Agora, aparelhos de respiração subaquática de emergência são obrigatórios para todos os ocupantes de helicópteros envolvidos em voos sobre a água. A unidade fornece aproximadamente 2 minutos de ar. Essa foi outra mudança importante que ocorreu como resultado desse acidente. E, felizmente, não apenas no Canadá, mas no mundo todo. A TSB também recomenda revisar quanto tempo um helicóptero deve ser capaz de operar sem óleo na caixa de transmissão principal. Foi uma investigação ampla e profunda. Essa investigação descobriu todos os problemas de segurança que havia para descobrir sobre esse helicóptero e sobre os voos offshore. Acredito que as nossas recomendações tornaram o voo offshore muito mais seguro.